Meu nome é Gabriel Dil, eu sou advogado, sou especialista em ciências criminais, atualmente curso pós-graduação em Direito Médico e também estou na fase final do meu mestrado em Direito. Nesse sentido, a minha atuação é mais voltada ao direito criminal, ao direito médico e também aos assuntos que envolvem a jurisdição constitucional, no que tange a mandado de segurança, quando se relaciona a direitos fundamentais, exigências que se tem que fazer perante ao Estado, para provimentos de direitos que o Estado é obrigado a prover para o cidadão. O advogado ele tem uma importância histórica na sociedade brasileira, Foi ele que sempre puxou os movimentos sociais, ele que fez as exigências perante o Estado para que se conquistasse os direitos que temos efetivados hoje. O advogado ele é o pilar de sustentação do Estado Democrático de Direito. O advogado ele é tão importante quanto o promotor, o juiz, o defensor público, o procurador de justiça. Ele atua junto nesse grupo de juristas. Mas geralmente o advogado ele está ao lado do cidadão. E ao olhar para a minha área de atuação, a importância do profissional da medicina ter um colega advogado ao seu lado é muito importante tanto para prevenir eventuais litígios, quanto para lhe resguardar de algumas violações no seu campo de trabalho. A relação médico-paciente, por ser uma relação humana de hipercomplexidade, ela necessita que haja um amplo diálogo entre médico e paciente. Uma vez que grande parte dos processos iniciados contra os profissionais da medicina, eles se dão no momento em que há o rompimento desse diálogo. Por isso que a atuação do advogado no dia a dia do médico, nos atendimentos, para consultoria, ele deve ter um amparo jurídico para que o profissional da medicina ele não seja surpreendido com um processo judicial ou com uma sindicância instaurada direto no Conselho de Medicina. Nós, advogados, orientamos sempre o médico a manter um diálogo aberto acerca dos limites da medicina, quais são os possíveis resultados. Quando constatado um diagnóstico e o médico propõe um tratamento ao paciente, deve ser orientado o paciente de que aquelas informações elas são passadas, mas não é uma ciência exata, Pode ser que o tratamento não seja tão efetivo. Nesse momento pandêmico em que vivemos, o Conselho Federal de Medicina, junto do Ministério da Saúde, editaram algumas regulamentações para possibilitar que os profissionais da medicina possam atender de forma à distância, ou seja, online. Eles podem atuar pela chamada telemedicina quando o atendimento dispensa a presença física do paciente. Mas para isso, o médico ele deve encaminhar um termo para o paciente, pode ser pelo próprio aplicativo de mensagens, onde o paciente vai fazer uma autoanamnese, o médico vai receber esse termo de volta e vai avaliar se é o caso, se está adequado à prestação do atendimento médico por via online. A telemedicina hoje ela está em fase embrionária no Brasil, há uma regulamentação provisória enquanto perdurarem os efeitos da pandemia. No entanto, em razão do avanço das tecnologias e os profissionais vendo vantagens e com a democratização do atendimento médico, chegando a lugares até mesmo remotos, onde os pacientes ficavam sem acesso ao médico em razão da distância, creio que, embora a legislação, a regulamentação que trata da telemedicina hoje no Brasil seja uma regulamentação provisória, ou seja, até enquanto durar o estado de emergência nacional em razão da pandemia, creio que já há vários juristas e legisladores empenhados a trabalhar para que essa legislação da telemedicina ela passe de provisória para definitiva, para que mesmo após o período pandêmico se possa continuar exercendo a telemedicina, no caso dos psiquiatras, pacientes que não demandem a presença física no consultório. Quando o médico ele vai proceder ao atendimento pela telemedicina, deve utilizar plataformas ou softwares voltados justamente para isso. Não deve fazer uso de qualquer plataforma para atender o paciente, uma vez que todos os dados que estiverem transitando durante aquela chamada, seja por vídeo, seja por áudio, são de inteira responsabilidade do profissional de medicina. Então, é muito importante que o médico ele se atente e faça uma anotação minuciosa no prontuário do paciente quando prestado o atendimento por meio da telemedicina.
Com o avanço das novas tecnologias, as redes sociais elas se fizeram muito presentes na vida de todos os profissionais. Quando o profissional da medicina ele vai criar um perfil profissional no Instagram, Facebook, em qualquer uma dessas plataformas de rede social, ele deve se atentar às regulamentações dispostas pelo Conselho Federal de Medicina, bem como ao Código de Ética Médica. Por se tratar de uma matéria nova, ainda não se há muitos julgados e muita legislação nesse sentido. Então há uma certa adaptação de algumas legislações que já existiam. No entanto, o médico ele deve sempre manter a sobriedade, ele deve manter a discrição e lembrar que a atividade da medicina não é uma atividade mercantil. Por esse motivo, ela não deve ser tratada como um comércio no perfil do profissional, seja no Instagram ou no Facebook. Algumas regras, que o Conselho Federal de Medicina já impõe aos profissionais com relação aos perfis nas redes sociais, deve obrigatoriamente constar o número do registro do CRM. Ele também, em cada uma das suas especializações, ele deve colocar o número do RQE, não pode ultrapassar mais de 2 especialidades. Ele não pode colocar mais que 2 especialidades no perfil profissional. Ele também só deve anunciar as especialidades que ele de fato tenha registrado no Conselho de Medicina, bem como ele não pode anunciar práticas que não sejam reconhecidas na sociedade científica. O médico deve divulgar o seu trabalho nas redes sociais de maneira discreta, mas também sempre com o amparo de um assessoramento jurídico, para que ele diga até que ponto a sua publicação, a publicização dos atos da sua atuação diária podem ser publicizadas sem violar o Código de Ética Médica. Por isso que se orienta sempre, antes de se criar um perfil nas redes sociais, que seja recebido um assessoramento jurídico, para que ele não venha posteriormente sofrer nenhum processo administrativo junto ao Conselho Regional de Medicina ou até mesmo ao Conselho Federal.